Olá! Neste espaço semanal quero hoje apresentar uma manifestação do Partido Comunista do Brasil sobre a crise que assola o mundo, intitulada A Luta pela Vida e pela Paz em Tempos de Pandemia. Ela é dirigida a todos quantos, em todo o mundo, compreendem que precisamos nos unir para enfrentar a pandemia e construir as bases não apenas de um retorno à normalidade, mas de um salto a outra normalidade que não esta do capitalismo neoliberal, que já se mostrou um fracasso completo. Um salto em direção a um destino comum da sociedade humana, feito de solidariedade, liberdade, autodeterminação nacional e progresso para todas as nações e povos do mundo. A manifestação do PCdoB diz: com o surgimento da pandemia da Covid-19, a humanidade passou a enfrentar um dos maiores desafios de toda a sua história, que afeta todas as nações e traz à luz do dia os gravíssimos problemas estruturais resultantes do funesto neoliberalismo. Suas vítimas são fundamentalmente os trabalhadores e trabalhadoras e as nações empobrecidas pelas políticas de austeridade e neocoloniais de restrição às liberdades democráticas. A emergência criada pelo tão agressivo novo coronavírus afetará parcela considerável da população mundial e pode ocasionar o colapso de múltiplos setores econômicos e sociais. É enorme o impacto psicossocial para as pessoas. É preciso envidar esforços para pôr a vida em primeiro lugar, atender à saúde e ao bem-estar das diversas camadas da população, reforçando a luta contra os persistentes problemas que afrontam a humanidade. Em todo o mundo se demonstra a insustentabilidade do sistema de exploração e opressão que vivemos, não só devido ao modelo liberal de falta de atenção à saúde e outros serviços essenciais à vida, voltados ao lucro privado, como também na intensificação das ameaças a diversos povos através das políticas dos Estados Unidos e seus aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte. As potências imperialistas intensificam suas políticas agressivas para manter o mundo sob sua hegemonia. Perante a crise de saúde pública, a gravidade dessas políticas se evidencia de forma cruel. Aí estão as guerras, que hoje envolvem milhões de pessoas em conflitos envolvendo países de todos os continentes. Aí está a perversidade de haver imensas populações de refugiados em todo o planeta, encurraladas pela xenofobia, perseguições, maus-tratos e abandono. Há quase 71 milhões de pessoas forçosamente deslocadas no mundo, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. 26 milhões de refugiados assim registrados, inclusive 5,5 milhões de palestinos e descendentes que desde 1948 buscam refúgio dos massacres provocados pelo regime sionista e continuam impedidos de retornar aos seus lares. Também 41 milhões de deslocados no interior de seus países, 3,5 milhões de requerentes de asilo, 3,9 milhões de pessoas apátridas sem nacionalidade reconhecida, sempre segundo o Acnur. Essas pessoas já enfrentam normalmente condições de extrema vulnerabilidade, intensificada pela atual emergência mundial, e pagarão um preço inaceitável se faltar solidariedade humana, empatia e cooperação no socorro à saúde e pela sobrevivência. Entre as políticas agressivas das potências imperialistas estão aquelas adotadas pelos Estados Unidos contra o Irã, Venezuela, Cuba e Síria, por exemplo. O reforço das sanções sufocantes contra o Irã, que está entre os países mais afetados pelo avanço do Covid-19 e sofre com a escassez de medicamentos e equipamentos médicos, é criminoso e precisa ser contestado internacionalmente.
A Síria, que enfrenta quase uma década de agressão expressa no respaldo a grupos golpistas e terroristas e nas ofensivas militares dos Estados Unidos e seus aliados regionais, entra neste período devastada, mas resistente. A Rússia, que faz frente às manobras e retórica de guerra, entre outras ameaças beligerantes dos Estados Unidos e da OTAN, é alvo também das sanções dos Estados Unidos da América e da União Europeia, mas adota medidas exemplares na contenção da epidemia no país e envia assistência até mesmo a aliados de primeira ordem do imperialismo estadunidense, como a Itália. Até mesmo aos Estados Unidos, a Rússia já envia ajuda médica. Na América Latina, intensifica-se a ofensiva econômica, midiática e política contra a Venezuela, inclusive com a recente decisão da Procuradoria-Geral dos Estados Unidos de acusar o presidente Nicolás Maduro e outras autoridades venezuelanas de narcoterrorismo, corrupção, tráfico de drogas e muito mais, para forçar a queda do governo legítimo de um país soberano. Trata-se de chantagem, o plano de transição do Departamento de Estado, do ZEUA, que demanda a formação de um governo interino que inclua o golpista Juan Guaidó, condição para que a Venezuela possa pedir empréstimos e aliviar as criminosas sanções vigentes. Mantém-se e recrudesce o bloqueio de 6 décadas contra Cuba, que, resistente, tem demonstrado impressionante capacidade de oferecer solidariedade internacional e cooperação nos momentos e lugares em que são mais urgentes, mesmo com todas as dificuldades internas causadas pelo bloqueio. A China, que ascende de forma acelerada como potência mundial e é alvo da fúria do establishment norte-americano, enfrenta de forma altiva as ofensivas diplomáticas e comerciais daquele país e suas ameaças beligerantes, e neste momento também envida esforços econômicos e humanitários impressionantes na contenção da epidemia e na cooperação com as nações mais afetadas, enviando equipamentos e equipes médicas a diversos países. A todos esses países e povos expressamos nosso apoio solidário. São correntes ainda diversos conflitos devastadores, guerras, agressões, como no Iêmen, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, Camarões, no Sahel, no Sudão, na República Centro-Americana. Apelos como o do secretário-geral da ONU por um cessar-fogo global ou de entidades populares por transformações que nos permitam derrubar barreiras rumo a um outro futuro, podem soar idealistas, mas são os únicos caminhos possíveis e que fazem sentido neste momento, se a prioridade for proteger as pessoas e mitigar os impactos da pandemia na economia mundial. É evidente a urgência de um apelo global, um clamor por cooperação e solidariedade, pela proteção à vida e por medidas eficazes, humanitárias e comunitárias, que nos permitam, ao enfrentar a presente situação, construir as bases não apenas de um retorno à normalidade, mas de um salto a outra normalidade que não aquela do capitalismo neoliberal que já se mostrou um fracasso. Quando algo precisa ocorrer imperativamente, mas momentaneamente se apresenta impossível, temos a tragédia. Não podemos aceitá-la. Nosso tão ansiado retorno à nova normalidade pode tardar, mas deve ser transformador. E o será, se unirmos para enfrentar a pandemia e os efeitos que já experimentamos, todos aqueles que colocam a vida em primeiro lugar, reforçam a luta pela paz mundial em prol de um destino comum da sociedade humana, feito de solidariedade, liberdade, autodeterminação nacional e progresso para todas as nações e os povos do mundo. Essa é a manifestação do PCdoB. Um forte abraço, até a próxima.